Fala pessoal, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, nós vamos estar discutindo sobre um dos principais trabalhos que são produzidos dentro dos escritórios da advocacia e contabilidade que trabalham no direito tributário, que é em relação à restituição ou compensação de crédito tributário. Muitas pessoas não sabem, mas é um direito que é garantido em lei e serve para essa situação de que está ali para restituir ou compensar valores que foram pagos de forma indevida, né. Espero que vocês gostem do assunto, né, e vamos estar debatendo e discutindo ele. Eh, Primeiramente, a gente precisa saber o que é a recuperação de crédito tributário. A recuperação de crédito tributário ou a compensação do crédito tributário, essas 2 situações, elas vão ocorrer quando, o contribuinte paga de forma indevida determinado tributo, né. Ou seja, quando tem um tributo em duplicidade, ou um erro de cálculo, ou pagou 2 dias, enfim. O contribuinte identifica essa situação, né, e informa o fisco sobre o fato, né. A compensação tributária, ela é uma forma também de restituição, mas, né, é um pouco diferente, porque a restituição, o Estado vai estar devolvendo os valores que foram pagos de forma indevida. E a compensação do crédito tributário, você vai informar o fisco, né, e você vai ter um crédito com o fisco que você vai estar podendo compensar esses valores que ficou em haver com tributos futuros ou tributos que estão em atraso. Essas 2 situações, elas são previstas no CTLM. Lá no artigo 165, é previsto expressamente que o contribuinte tem direito à restituição, do tributo pago indevidamente ou a valor a maior. Já lá, a compensação tributária, ela tem previsão no artigo 170 do CTN, que vai especificar ali como que irá acontecer a compensação tributária, permitindo ali que os créditos sejam reconhecidos, né, pelo fisco, né, e ali existe um monte de regramentos em relação à compensação e à restituição. Às vezes, vale muito a pena analisar a situação, né. Será que vale a pena compensar? Já que o crédito está ali, né, eu posso usar isso de forma futura. Ou se eu vou estar necessitando desses valores, né, então posso estar fazendo a restituição. Pessoal, existem 2 formas da gente estar fazendo esse pedido de restituição ou compensação. Essas 2 formas, uma é administrativa e a outra é judicial. A administrativa, ela é diretamente com o OR, ou seja, eu vou estar fazendo toda a relação dos cálculos, vou trazer a documentação e apresentar ao fisco essa situação. O fisco vai analisar, vai ver se está tudo certo, vai ver se os cálculos estão corretos e irá informar quando que vai fazer a restituição. E existe a forma judicial. Geralmente, a forma judicial é quando existe uma negativa da via administrativa, ou quando existe situações em que a lei tributária, a norma tributária, ela não é clara o suficiente sobre a situação, existem dúvidas. E aí existem muitas teses tributárias para estar discutindo essa questão, tributária, né. Então, por exemplo, aí nós temos a uma das teses mais famosas, né, que virou notícia aí nos jornais, que era a tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Uma situação que ficou no judiciário por quase 17 anos, né, e que gerou aí um valor muito grande aí para as empresas que entraram com essas ações para fazer essa restituição ou compensação desses créditos, né. Eh, Esses são alguns dos exemplos, né. Mas tem que ficar muito claro também, pessoal, que tanto para eu fazer a compensação como fazer a restituição, nós temos um prazo. E é um prazo de 5 anos para eu estar fazendo esse pedido. Passou desse prazo, eu não posso mais cobrar do Estado esse valor que foi pago de forma indevida, né.
E essa questão do prazo, ela é prevista lá no artigo 168, né, 168 do CTN, que estabelece aí o contribuinte que tem um prazo de 5 anos para estar fazendo esses pedidos, tanto na via administrativa como na via judicial. Exemplos práticos, né, que a gente pode estar dando. Pessoa física, por exemplo, né, não é só empresário. Pessoa física também pode estar restituindo, débitos que foram pagos de forma indevida. Um exemplo é o imposto de renda. O imposto de renda gera muita complicação. E, tem restituição que pode ser feita, porque às vezes a gente calcula de forma errada, equivocadamente, às vezes tem algum tipo de isenção e a gente pode estar restituindo essa situação desse imposto que foi pago de forma indevida. Um exemplo é os idosos que têm doença grave e acabam tendo desconto, na sua aposentadoria em relação ao imposto de renda, né. Os idosos, né, as pessoas que são aposentadas ou são pensionistas, podem estar entrando tanto de forma judicial ou de forma administrativa, e requerer aí a devolução desses valores. Nas empresas, aí nós temos um escopo muito grande de restituição. Uma que é feita de forma administrativa e que boa parte dos escritórios trabalha, é a restituição dos monofásicos do Simples Nacional, principalmente para empresas como farmácia, empresas que são, mercados, mecânicas, enfim. Existem vários segmentos que pagam, de forma equivocada esses impostos na questão da monofasia e tem como estar restituindo isso de forma administrativa. Eh, Já no exemplo judicial, aí existem várias, eh, teses, né, tributárias que estão sendo discutidas de âmbito, federal, ou âmbito estadual e âmbito municipal também. Mas as mais famosas, a mais famosa que eu tinha citado antes, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, gerou inúmeras teses filhotes. A mais famosa, por exemplo, agora, é a do ISS, né? Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá lá no STJ, no STF, né? E tá 5 votos favoráveis e 5 votos contrários. Ou seja, está empatado, está precisando aí de um voto positivo ou negativo para que a tese seja derrubada ou validada, né. O impacto econômico está aí na casa dos bilhões, se não me engano, está no valor aí acima de 34 bilhões de reais. Então é um valor que ela é bem expressivo, essas recuperações de crédito tributário ou compensação. E a questão, pessoal, é que as pessoas têm muito medo de fazer essas restituições ou compensações. As pessoas têm ainda uma um entendimento de que o Estado vai perseguir quem faz essa restituição. O Estado vai nunca tem aquele pensamento antigo, né, que o Estado nunca vai devolver esses valores. Mas é ao contrário, nós estamos falando de um direito que ele é previsto na legislação. Então, é um dever do contribuinte exigir essa devolução, porque senão a gente está falando que além da tributação, que ela já é alta no país, nós estamos falando do valor que não deveria ficar com o Estado. Nós estamos falando aí de enriquecimento ilícito do Estado, né. E nós vivemos num Estado democrático e temos que exercer esse direito em relação aí à compensação, né, ou à restituição desses valores, né. E nós temos que lembrar também, de uma questão que às vezes esses valores, eles são importantes para o empresário, no sentido que às vezes ele está precisando pagar mais tributos que estão em atraso, tá precisando fazer uma contratação, tá precisando fazer uma reforma, enfim, são várias situações que devem ser analisada, pelo contribuinte quando ele vai fazer esse pedido de restituição, e não deixar passar isso, né. E se você gostou desse conteúdo, pessoal, então curta, compartilha e se quiser dar também alguma ideia de assunto ou ficou alguma dúvida, também pode estar comentando. E se inscreva no canal para a gente estar trazendo mais informações, mais conteúdos para você. Até o próximo vídeo, pessoal.